O inconsciente luminoso é uma abordagem de Rolando Toro, que não foi nomeado por ele, já outros autores antes dele já falavam do luminoso, que é uma palavra latina que significa sagrado, misterioso, divino. Então, o que é o inconsciente luminoso? Nós todos temos noção do que seja o inconsciente, ou seja, aquilo que não está na consciência, aquilo que não faz parte do que nós conhecemos, do que nós sabemos, do que nós visualizamos, do que nós podemos controlar com a nossa racionalidade, com a nossa capacidade de descrever, de observar, de falar sobre algo e ter um conhecimento sobre isso. Então, o inconsciente é algo que fica por trás, é uma espécie de cortina cobrindo algo que nenhum de nós sabe bem o que é, mas que faz parte da nossa vida. Ou seja, todos nós sabemos que existe um inconsciente, porque quando sonhamos, algo se manifesta que não temos controles. Vem imagens, vem situações, vem cenas, muitas vezes surrealistas, muitas vezes completamente rompendo com o princípio da lógica, da temporalidade, da racionalidade. Isso é o inconsciente, um produtor que faz parte da nossa identidade, do nosso ser, da totalidade que nós somos, mas que desconhecemos porque não temos acesso a ele. Lá não temos acesso, lá é algo que está fora da linguagem, está fora da consciência. Mas ao mesmo tempo, ele pode ser um aliado. Aliás, a função do inconsciente é também metabolizar as nossas vivências. Todos nós, durante o dia, durante a vida, durante as semanas, os meses, nós vamos tendo experiências, e essas experiências podem ser recalcadas por nós, ou seja, elas não fazem parte daquilo que nós gostaríamos de observar em nós mesmos, a partir de um ideal de si. E isso então passa a ser algo recalcado. E esses conteúdos então, eles lá no inconsciente, como numa oficina, num caldeirão, num lugar oculto, ele começa a maquinar, a gerar coisas, como um metabolismo orgânico, só que é o nível psíquico. Portanto, o inconsciente faz parte de nós. Ele não é bom nem mal, é uma forma que nós temos de nos organizar. Quanto mais estamos em sintonia com ele, mais encontramos um equilíbrio. Quanto mais negamos, nos afastamos dele, mais ele retorna, como o retorno do que foi reprimido, como aquilo que deixa, aquela poeira que fica embaixo do tapete e ninguém cuida, mas um dia o tapete dá um vento e aquela poeira se espalha por toda parte. Então é bom poder ter acesso ao inconsciente. Então nós temos vários estratos, várias camadas do inconsciente. Nós poderíamos falar de um inconsciente cósmico, que é o inconsciente que organiza as partículas, os átomos, os gases, a matéria, os planetas, as estrelas. Tudo isso vem de uma ordem desconhecida, misteriosa, que nomeá-la como Deus é uma forma. É uma das formas de dizer, mas podemos falar de um inconsciente cósmico, de uma força de ordenação que veio antes de nós e seguirá muito depois de nós. O inconsciente vital, ou seja, a vida também, ela foi se organizando sem que ninguém comandasse, a partir do interior dela mesma, de um inconsciente, de um psiquismo celular, de uma alma que guia as funções biológicas para que atinjam cada vez mais complexidade. Então, inconsciente cósmico, inconsciente vital, inconsciente coletivo. Todos nós viemos de tribos, de experiências de inserção numa comunidade, nos grupos humanos. O fato de sermos animais sociáveis constituiu a nossa identidade grupal. Nós existíamos desde sempre e para sempre na relação com o grupo. Tanto que sabemos que uma pessoa que não conviva, que não tenha experiência de partilha num grupo, se desumaniza. Nós nos tornamos humanos na relação com o outro, com os outros, que nos dão um retorno de quem nós somos constantemente. Digamos que a gente também está fora. Nós nos reconhecemos na experiência da alteridade para encontrar a mesmidade.
ou seja, num jogo dialético de ir e vir, de ser com o outro e ser para si mesmo. Bom, então depois o inconsciente pessoal. O inconsciente pessoal é a nossa história psicoafetiva, sexual, tal qual a psicanálise tem descrito nesses anos todos, já há mais de um século, de que cada um de nós, na sua relação com os pais, com os genitores, com os cuidadores, nós vamos estabelecendo uma estrutura de caráter, certas tendências a partir de ganhos, de perdas, de carências, de forma como nós fomos tomados nos braços, cuidados, amados. Tudo isso constitui o nosso inconsciente pessoal, que pode nos levar a uma sensação de plenitude, de estar bem consigo mesmo, ou pode nos conduzir a neuroses e psicoses, como resultado grave de uma experiência mal sucedida de maternagem e de paternagem na relação pessoal. Portanto, e o que é o inconsciente luminoso? Então é o inconsciente de que há dentro de nós um mistério, um sentimento natural que tende para perceber a vida como algo sagrado, como algo divino. Algo que ficou muito tempo e ainda continua como domínio das religiões. Mas esse sentimento de sacralidade, ele atravessa as religiões. As religiões não são detentoras. As religiões são uma forma de organizar. Eu as vejo muito bem. As religiões fazem parte de quem somos. É uma forma de organizar o sagrado, de dar uma liturgia, um ritual e de fazer com que esse sagrado ganhe um espaço de proteção num mundo que se foi profanizando, foi se tornando profano. O que é um mundo profano? É um mundo sem divindade, sem sacralidade, sem deuses. É um mundo desencantado. É um mundo em que apenas vale a matéria, vale o dinheiro, vale relações em que não há um sentimento de que algo mágico, divino está se fazendo ali. Portanto, quando a gente ativa o nosso inconsciente luminoso, a gente recupera esse sentimento de convivência com o sagrado. E como ele se dá? Rolando Toro descreveu o inconsciente luminoso em 4 aspectos que formam um modelo teórico, em que ele fala, sobretudo, do íntasis, de uma capacidade de conexão consigo. Ou seja, é dentro de cada um de nós que a gente encontra o sagrado. É ter a si mesmo, a sua própria vida como sagrada. É ter a gratidão por essa experiência de estar vivo, que a gente não sabe o que é um mistério, mas a gente está aqui, com todo o sofrimento, com todas as angústias que podem fazer parte da vida. Isso somos nós. E é uma experiência maravilhosa poder estar vivo. E é na intimidade que a gente pode tomar contato com isso. Um outro aspecto do inconsciente luminoso é a iluminação. O que é a iluminação? Claro, há pessoas que buscam iniciações em vários tipos de tradições, ou numa montanha, ou em templos, ou através de meditação, e vão ganhando um sentimento de iluminação, de que estão alcançando um estado de união com o divino, com o mistério, e que isso lhes dá uma sensação de clarevidência, de clareza e de aceitação, de compreensão de como as coisas se dão. É bonito esse caminho. Mas, sobretudo, o que o Rolando destaca como iluminação é ver a luz do mundo, é perceber que mesmo no mundo que na cultura está considerado como profano, está cheio de anjos, está cheio de seres belos, de pessoas que têm sabedoria. É ver quanto a luz há no mundo, numa criança, nas flores, nas pessoas, no milagre que é a existência de tudo que existe, porque poderia não haver nada e, no entanto, existe tudo que há. E tudo isso faz parte de um milagre. A iluminação consiste em, além de um trabalho consigo mesmo, no sentido de buscar a sua luz, para superar a tendência ao contato somente com a sombra. A sombra é importante, mas não devemos ficar nela o tempo todo. Além desse percurso pessoal de iniciação com a luz própria, perceber o quanto de luz há no mundo. Uma outra experiência fundamental para ativar o luminoso é coragem. Coragem de viver. Coragem de viver. É ir com o coração aberto. É não temer os desafios da vida, porque o mundo é um labirinto cheio de portas e possibilidades. Cada um de nós vai entrando e saindo de portas e todo momento temos escolhas a fazer, porque o mapa não nos é dado, o manual não nos é dado um manual.
Se há um diretor, ele não nos deu o roteiro. A gente vai precisar criar esse roteiro. Portanto, exige coragem isso. A covardia é você se acomodar num mundo de distrações, de entretenimentos, em que você todo o tempo fica buscando coisas para não enxergar esse mistério. Porque o mistério é sempre algo que tem uma certa crise diante dele, né? A pergunta, quem eu sou, para onde eu vou. E fazer isso sem entrar numa angústia neurótica, simplesmente poder nos humanizar. Então a coragem de confrontar, e confrontar a nossa sombra também. Saber que como humanos nós somos falhos, nós somos imperfeitos. E isso, em si mesmo, possui uma grande beleza. Então temos ênfasis, iluminação, coragem e amor. O amor, que é considerado uma palavra tão gasta, né? Há uma certa saturação, porque quando se fala em amor, não se sabe muito bem do que se está falando, porque se fala de tantas coisas sobre o amor. Mas aqui, sobretudo, um incremento da capacidade de amar para além dos limites de um círculo restrito. E mesmo nesse círculo restrito de família e de amigos, a gente alcançar uma compreensão em que a alegria pela alegria do outro, sentir-se feliz pela felicidade do outro. Os gregos tinham um nome para isso, que era o amor ágape, que é o amor em que você... A importância está no amado, não no amante. O amante é aquele que vai, com a alegria de que o amado esteja feliz, se contentar, se rejubilar com essa alegria. Portanto, alcançar uma condição de amor que vai além de uma visão romântica, que por outro lado também tem uma visão bastante reduzida, porque o amor romântico é aquele que não se realiza. A essência do amor romântico é um amor que não se concretiza. Então a nossa abordagem do amor em biodança é uma abordagem clara, uma abordagem concreta. O amor não são palavras do tipo eu te amo, amo-te, ou o que seja, mas são ações. Como é que se manifesta o amor? Através de atos concretos, de cuidado, de proteção, de ternura, de amizade, mostrando, vivendo, tocando, abraçando, olhando nos olhos, qualificando o amor como um ato de concretude e que faz parte do cotidiano. Bom, qual a importância do inconsciente luminoso nos dias que correm? É poder preencher o vazio existencial da nossa época com o sentimento de sagrado. Nós sabemos que hoje há uma epidemia de depressão. O que é a depressão? Senão essa tendência à ausência de sentido, perder o desejo, perder o impulso de viver, perder as ganas de viver. E o vazio existencial, que leva a angústias neuróticas, que leva às adições, como o alcoolismo, como em relação à alimentação, ao trabalho, ao sexo, a vários tipos de adições que fazem com que nós possamos preencher vazios. Então o vazio é uma grande questão humana desde sempre, mas hoje com a hiperestimulação visual, auditiva, de todas as formas, não parar, estar 24 horas em sintonia, online, faz com que a gente faça uma nuvem que cobre o vazio. Portanto, a coragem de olhar o vazio e preenchê-lo com vivências de ênfasis, iluminação, amor, com coragem e aceitação. Olhar as coisas como elas são.